Aqui com o Sr. Armando Santos Batista, residente, e nasceu aqui em Pendilho também. Em Pendilho. Todos os meus pais foram tudo aqui, nasceram todos em Pendilho. 1 de novembro de 1949. Sou do signo Escorpião. Nasceu no hospital? Não, foi mesmo em Pendilho. Naquele tempo não havia... Era uma vizinha da minha mãe que era, como diziam, que era a enfermeira parteira naquele tempo. Era a nossa vizinha lá. Ela que era a que foi a mãe dos do meu tempo. A maior parte aqui da Pendilha, ela que era... Quem fazia os partos. Que era chamada nas horas de aperto para assistir. Fosse noite, ela tinha de se apresentar ao serviço. Lá eu recorrer à senhora. A minha mãe era do lado dela, era ela e mais dois irmãos que emigraram para o Brasil. Um nunca mais cá voltou, o outro vinha cá bem uma vez, nunca mais, só mas depois também nunca mais voltou. E ela ficou, a minha mãe depois casou-se com o meu pai em 49, em maio de 1949. Então já estava, as coisas já estavam um bocado adiantadas também. E depois, de facto, que eu nasci em novembro, e o casamento tinha sido em maio de 1949. Ora, a vida dos meus pais foi sempre aqui do trabalho da agricultura. Nós tínhamos aqui. E diga-me, a casa em que nasceu, na altura, já era uma casa parecida com estas aqui? Com garagens, com quartos, com casas de banho? Não. Como é que Ela hoje existe, faz parte, ficou um irmão meu que está em Lisboa, que ficou com ela, tem estado a restaurá-la. Né? Era como a maior parte das que, se for ocorrer a vila, nota-se as casas que eram antigas, que não era como agora. A nossa casa tinha um portão grande, ainda tem, ainda está atual, como onde estava. O meu irmão só tirou uma parte, havia lá numa varanda em madeira, aqui a demoliu, que foi demolido. O resto mantém-se tudo como onde estava ainda. Esse portão, que era o portão da entrada, que era para entrar, entrava-se com o carro das vacas para dentro e ali, e o carro das vacas ficava. Para o quinteiro. Era quinteiro. Quintã, ainda bem que falou nisso, é um reduto mais próximo, quando se chamava isso, lá na nossa casa não existia isso, dizia o quinteiro. Era o quinteiro, que era entrava o carro para dentro, virava-se o carro lá dentro, que tinha bastante espaço, e não era preciso depois andar lá a fazer, entrava o carro, virava lá dentro e acabou. Então a quintã era um reduto que nós não tínhamos, quando uma porta de uma cozinha hoje tinha um pequeno reduto à frente que se chamava aquela quintãzinha. Então, seria então um espaço mais reduzido. Tínhamos uma junta de vacas, como era da praxe aqui de todas as pessoas da altura, isto há 60, 70 anos, quando eu nasci, né? Era tudo uma junta de vacas, tínhamos ovelhas, cabras e, com licença, o porco, para o tempero da casa. Como é que se diz? Com o tempero. Matava-se o porco, ia para as salgadeiras, que não havia frigoríficos, nem arcas, hoje, nem sequer tínhamos cá luz elétrica. A luz elétrica só veio para cá em 66, não é? Ora, desde 49 a 66, isto, não havia luz elétrica. E então era temperado, nas salgadeiras com sal. Era o tempero para a casa todo o ano. E aproveitava-se muitas das vezes a água cozida das carnes. Cozia-se as carnes, era temperada, era cozer a carne para fazer a sopa e outras coisas mais. Por isso é que eu digo que era o tempero da casa. Não sei quem falaria isso melhor serão as mulheres daquele tempo, se fossem, que estariam mais habituadas com isso. Se calhar a senhora Armando até tem alguns conhecimentos da culinária. Por acaso, tenho um dote nisso, um dos meus prazeres da minha vida é isso. Fez escola aqui em Pendilho? Fiz a escola primária aqui na escola de Pendilho. A antiga escola, não é esta agora que existe, era só reto de chão, só tinha 2 salas. Mas quer dizer, a última quarta classe que foi feita lá aqui em Pendilho foi este meu ano. Não sei se, eu atrasei um ano e a última quarta classe foi do meu tempo.
Depois foi demolida. E é que foi reconstruída, é que está atualmente agora. E havia alguma diferença entre o ensino para as meninas e o ensino para os meninos? Estavam separados, estavam juntos? Não. Nas brincadeiras, como é que isso funcionava? Não, aquilo era tudo junto. Era? Não havia separação de alunos. Quando foi, por exemplo, no último ano que eu fiz a quarta classe, como o espaço era muito pequeno, ainda existe aquele lá na escola cá fora, que hoje tem as escadas, agora tem aquelas escadas, mas que é para ir para o andar de cima. Mas na altura não tinha, era aquele espaço todo livre. Então aí punham aí novas cadeiras, que era para destes que estavam no último ano, que era o nosso caso, para poderem assistir às aulas. Assistir às aulas com mais, ou de manhã ou de tarde. E era mais meninas ou meninos a frequentar a escola? Olha, de um ano, daqui somos 14 rapazes. Um já partiu, já faleceu. As raparigas eram mas 18 a 20. Profissão. O que é que você fez na sua vida? Começou quando a trabalhar? Conte-me lá. Com 12 anos. 12 anos fui servir para Cas Freiras. Ferreira de Aves. Tinha 12 anos quando fui à freguesia do Castelo. Estive lá 2 anos, até aos 14, a servir. Depois o meu pai foi começada a barragem do Vilar. O meu pai arranjou lá trabalho, foi-me lá buscar para eu ficar aqui em casa. Fiquei aqui em casa. Ficar cá um homem em casa a tomar conta das coisas enquanto ele ia à semana a trabalhar. Éramos 5 irmãos, eu era o mais velho. Um irmão meu já faleceu, que era mais seguir a mim, já faleceu. São 3 raparigas, éramos 3 rapazes e 3 raparigas. Portanto, vinha tudo vivo, os outros. E então o meu pai foi para a barragem e eu tive que vir embora. Fiquei com a minha mãe, eu com 14 anos. Era o homem da casa. Com a luta que o meu pai tinha em casa, eu peguei toda nela. Os terrenos todos tínhamos de ser todos labrados. Eu com 12 anos, 14 anos lá, mais a minha mãe, com 5 irmãos mais pequenos do que eu. E de certo percebia como jogueir as vacas, como colocar o arado, tinha que saber. Sabia fazer isso tudo com 14 anos. Já viu? Isto tinha que ser feito. Alguém tinha que fazer. A minha mãe, felizmente, nunca foi assim uma mulher muito saudável. Como é que lhe dizer? É roubar a juventude de uma criança com 14 anos. Hoje, se for dizer isto a uma criança com 14 anos, só estava agarrado ao telemóvel. Isto não tem... Mas ainda arranjava um tempo para algumas brincadeiras, não? Olha, aquilo que eu digo, ali na praça, foi que eu fui criado da parte de baixo, do Pelourinho, na rua que sai, que hoje tem a Rua da Praça, que vai e volta, tem seguimento e vem ter em cima o Pelourinho. Na altura do verão, neste tempo agora, juntávamos ali no Pelourinho 40, 50 crianças, na brincadeira. Os dias eram longos, ainda sobrava ali qualquer coisa ao fim dos trabalhos Era agrícolas. Eu acho que era uma juventude muito mais alegre que eu hoje. Eu vivia a minha juventude alegre, eu e os outros. Juntávamos aí nas brincadeiras, não havia nada de televisão em casa. E que brincadeiras é que vocês faziam? Olha, era como é que se chamava hoje, agora o 30, e um gajo ia esconder-se, e outras coisas mais. Jogar ao 30 não sei o que é, podes explicar? Ao 30, a pessoa punha-se a contar, e até que depois a pessoa, quando chegasse ao 30, porque era a pessoa se esconder, um gajo a ver se depois dava o primeiro que desse com ele aqui. E salvava-se se fosse assim, então o outro estava ia outra vez para o lugar que começava o outro e começava a contar até 30 outra vez. Em que horas é que começava uma jornada de trabalho e terminava? Tinha que começar, por exemplo, agora reparem, o calor no verão existia, embora a vez não fosse tão... os anos tão quentes como tem sido agora ultimamente, mas sempre, nesta altura do ano, eram sempre quentes, não é? Tinha que a pessoa levantar cedo para levar os animais para o pasto. Se calhar a partir das 5 da manhã. Às 5 da manhã, mas já estava...
Depois, onde mais encostava-se um bocadinho, adormecia, muitas vezes adormecia. Faziam umas cestazinhas naquela hora. À noite não havia pressa para ir para a cama. De manhã tinha que ser bem pressa para sair. Depois, o tempo dava para tudo. Não, isso ao meio-dia não, ao meio-dia era para o rio depois. E a gestão, que era muito perigoso, ir para o rio logo. Era para o rio. Ao meio-dia era sempre para o rio. Aqui em Benilha é o Rio Mau, não é? Não, o Rio Mau. Nós era mais ali o da Padrinha. Eu fiquei aqui até os 18 anos, até que o meu pai veio da barragem. Depois a barragem acabou, o meu pai veio, eu fiquei, e o meu pai ficou aqui. Depois eu fiquei aqui e o meu pai ainda foi para Lisboa. E eu fiquei aqui, continuei aqui em casa. Depois que o meu pai, quando veio da barragem, eu continuei aqui. Depois eu pensei, então eu não posso ficar aqui assim, daqui por um ano ou dois eu vou para a tropa, então não conheço nada do que é a vida. Eu tenho que ir dar um salto até Lisboa também. Falei com o meu pai, então o meu pai veio e eu fui para Lisboa, com 18 anos. Eu aqui já trabalhava na construção, mas um senhor que chamava-se Agostinho, que era dali de Pijol, e comecei a trabalhar com 16 anos com ele. Trabalhava aqui como pedreiro. Comecei, depois quando o meu pai veio, eu fiquei aqui há algum tempo e ia trabalhando com ele. Portanto, tinha os trabalhos agrícolas e ainda ia trabalhar com ele. As obras. Inclusive, uma capela que existe na Carvalha, fomos nós que a fizemos, em 66. E então depois, em 68, que eu fui para Lisboa. Depois em 69, estive lá em 68, em janeiro, o que é que foi, fui para Lisboa. Em 69, e fui trabalhar para a construção também, na mesma. Em 69, fui em maio, que na altura chamavam aqui as inspeções, fomos à inspeção em maio de 69. E foi isso que o fez depois? Logo em seguida. Ou foi as vivências anteriores e pensar assim, eu tenho que arranjar agora aqui qualquer coisa melhor? Não. Era um serviço, não sei se comecei a dizer obrigatório, porque todos íamos, tínhamos que ser. Eu fui obrigado a ir, pronto, tinha que ser, não é? E então, foi em maio, foi a inspeção. E logo em outubro, fui chamado logo em outubro. Olha, em outubro, depois sentei para a Vila Franca. Hoje já não existe isso, a Escola de Alunos Marinheiros já não existe, já foi demolida. Depois fizemos lá a recruta até janeiro. Em janeiro passei para o Val de Zebra, para a Escola de Fuzileiros. Mais meio ano de curso, até junho, muito intenso, inverno e calor. Depois, completado o curso foi meio ano, muito intenso, que é um curso dos mais intensos que tem as especialidades do regime militar, ou seja, que é o curso de fuzileiro, o dos comandos e do paraquedista. Não sei qual deles será o mais exigente. O nosso era... O seu você fez e sabe que era difícil. Sei que era difícil de fazer. O que é? Há uma coisa que eu tenho que deixar isto à gente em que eu estive na Armada, na Marinha. O espírito militar é outro que não era nos outros ramos militares, não é? Vocês ainda fazem encontros do pessoal? Ainda. Depois, o curso terminado, dar continuidade à coisa. Muito bem. Acabou em junho, vim para o Alfeite, para a Força de Fuzileiros, foi para quando foi formada a Companhia de Fuzileiros para ir para Angola. Foi formada a companhia, fomos para Angola no dia 20 e pouco de... Acho que 23 aqui é. Está aqui escrito, aqui, no braço. Está aqui. Não sei o que foi. 25 do 11... 25. 25 do 11 de 70, não é? 25 de 11 de 70. A data não foi hoje. Já viu? É que fomos para Angola. Passamos lá 2 anos. Depois, aí a estadia em Angola teve altos e baixas.
Eu não posso dizer que a minha tropa na Marinha, como eu disse há pouco, o espírito de camaradagem é muito mais de união entre todos, não é? Há sempre rivalidades, isso é normal, não é? Mas, no geral, o espírito é de muita união entre todos sempre. Essa união, se calhar, ajudava-nos a superar... Depois chegamos a Luanda, estive 7 meses em Luanda. Depois houve lá umas peripécias com o meu pelotão, que era um dos mais rebeldes. Fomos degradados para o leste de Angola, um ano. Eram rebeldes, puseram-nos na zona mais perigosa, foi isso? Era, na zona do leste era a zona mais perigosa que existia em Angola, não é? E passou por alguma situação... Várias situações. E custa-me falar nestas coisas. Eu, sinceramente, custa. Às vezes falo e sinto-me bem quando falo nisso. Porque faz bem uma pessoa recordar o que passou. Mesmo que seja ruim. Mesmo que seja ruim. É para uma pessoa se lembrar no futuro daquilo que passou. E houve coisas boas, coisas más. Inclusive, há umas fotos que eu tenho que diziam isto, tínhamos momentos de descontração entre todos, de brincadeiras e de música e bebidas. Nós em Luanda fizemos a visita à Nocal, que era da praxe, todas as pessoas que iam lá, e à Cuca, convidavam cada vez o pelotão, lá íamos, e aquilo era comer e beber, era até chegar com o dedo. Né? E desde tanto a Nocal como a Cuca que tinham nós é que estávamos a dar dinheiro para ir, a contribuir para eles também, para a segurança deles também, não é? Que era... Depois, no leste, aconteceu muita coisa. Aí não havia uma cidade, que era uma... Não sei se conhecem o mapa de Angola. O mapa de Angola, quando faz assim, um quadradozinho assim, que entra na Zâmbia, era onde eu estive, era mesmo no centro daquele quadrado, Chilongo. Chamada Chilongo. Pertencia à província de... Pertencia a outra, agora não me lembro agora o nome. Estivemos lá um ano. Nós era o meu pelotão, era de apoio a um destacamento que estava lá. Teve lá um destacamento antes, quando nós chegamos, a primeira ia embora, ficou outro, foi outro, e nós dámos o apoio ao destacamento. Que era para... Como era uma zona muito ruim, e ali naquela zona só havia mais para o sul, e que havia mais tropa da Marinha. Nós ali a norte, daquela norte, nós éramos os últimos que estávamos naquela zona ali. O quartel era mesmo na bacia onde nasce o rio Zambés. Portanto, por rio Zambés... Uma paisagem lindíssima, tirando a guerra, não é? Aquilo maravilhoso, uma paisagem, os olhos alcançam aquilo, não tem fim. Onde era a bacia, ou seja, a bacia do nascente do rio Zambés. Nascem ali naquela zona e vais agora à beira a Moçambique. As voltas que ele dá para chegar ao outro lado. Teve situações ruins, tanto que nós íamos buscar o comer a um quartel do exército, que é chamado Lumbala. Nós tínhamos uma pista de avião, mas era muito pequenina, não dava para aparecer lá o avião que trazia o comer para o quartel do exército, no Lumbala. Há outra província que eu não me lembrava, agora lembrei, é o Kazombo. Chilongo pertence à província do Kazombo. Agora lembrei-me da província do Kazombo. E a Lumbala também pertencia a essa tudo isso. Era tudo na mesma estrada. Era Lumbala, Kazombo, o Chilombo e a Kazombo. Inclusive a carta de condução tirei lá no Kazombo, em cima. E então aí nós tínhamos de ir lá ficar a comer. Inclusive um dia tivemos um acidente, um ataque no Rio, foi fora, em que tivemos, aqui foi é de imaginar o que é um ataque. Vinhamos 3 botes carregados com o comer. Eles também queriam, não eram os rebeldes? Eu sei lá, se não sei se queriam comer, queriam. Um ataque, primeiro que uma pessoa identifique de onde é o ataque, no Rio, nós éramos um alvo
Fácil de abater. Fácil de abater, porque não tínhamos ponto. Primeiro que se identificasse onde vinha o fogo, nós éramos o alvo preferido, periférico deles. E então aí, nesse aí ficaram os 5 feridos e houve um morto. Houve lá outra história, tiveram lá outra. Nessa eu participei, vinha eu num dos botes. Vinha num dos botes desse ataque. Por acaso vinha no último bote, depois também com um ataque. Houve um bote de cavalo, roubou o outro, com aquela confusão. E aquilo, os feridos, depois o morto. Pronto, aquilo girou-se ali uma confusão enorme no meio do rio, que aquilo deu aquele acidente e depois tem todo o fogo do inimigo. Aquilo foi uma confusão tremenda, até que começou a se retirar-se. Mas certeza também tem histórias mais alegres. Sim, a verdade, depois a verdade, aquilo ali não havia lá grandes. Começou a ter, o que é que começou a fazer? Arranjámos as nossas partes alegres dentro do convívio uns com os outros lá. E, digamos, chegou a ter alguma madrinha de guerra? Algumas. Tinha a mulher com quem eu estou hoje casado. Já estava... Já me escrevia com ela também. Já não falava aqui. Aí, quando fomos aqui, depois a gente separou-se. Quando fui para Angola, separei-se. Depois namorava aqui com outra daqui. Ela depois arranjou outro também. A minha mulher atual arranjou outro. Depois só reatemos o namoro quando eu vim de Angola. Também era difícil namorar com alguém que estava distante, não é? Era um bocado difícil. Mas ela ainda foi sua correspondente, ainda correspondeu consigo. Sim, mas em Angola poucas vezes. Lá escrevia às vezes, uma vez por acaso, mas pouco. Também era difícil de chegar o correio. Não, depois que eu quando fui para Angola, como namorava com a outra, primeiro namorei com ela, depois separou-se, pronto, separou-se, depois namorei a outra, e depois ela quando soube que eu namorava, então aqui desligou completamente, né? E fui para Angola e namorava com outra rapariga. Sim, depois desse ano que estive no leste, tivemos lá várias cenas, como eu falei, inclusive um dos primeiros ataques que tivemos lá no quartel, estavam lá só 23 homens no quartel. O resto tinha saído tudo fora para uma patrulha, em conjunto com paraquedistas e comandos e com sul-africanos e tudo, que havia um conjunto, havia como é que dizer, entre governos, na altura da África do Sul e o governo aqui de Portugal, um convênio, não sei se é essa a palavra correta que se diz, entre as forças militares. Inclusive isso, nós tínhamos, faziam aquelas patrulhas junto... Havia uma união das diversas áreas. Como estava ali para a África do Sul. E então estes tinham muito todos para... Esse quartel fomos atacados, estavam só 23 homens dentro. Inclusive tem aqui na barriga uns telhaços que levei aqui na barriga, de uma granada. Houve um cozinheiro que levou aqui uns telhaços no joelho e um projétil de um tiro, de uma arma deles, do inimigo. Que a nossa sorte foi, os 23 homens que lá estavam, repostavam de tal maneira ao fogo, conseguimos afastá-los de lá, que eles tiveram dos quartéis cercados. Mas eles, para atacarem o quartel, sabiam quantos lá estávamos nós. Nós não sabíamos que eles tinham, mas eles sabiam quantos é que estávamos lá. Agora, eles não pensaram que nós tínhamos lá 2 armas muito importantes. Uma fixada no quartel e outra numa lancha que estava no rio. Essas armas tinham umas munições assim compridas. Chamavam-se munições Remington. E aquela munição tinha uma que era iluminante, outra tracejante e outra explosiva. A iluminante era a pessoa estava a fazer fogo e aquilo levava uns 30 ou 40, cada cartucho levava uns 30 ou 40 munições daquelas. Aquilo era enorme. A iluminante era para a pessoa saber se via sempre. Vocês conseguiam depois ver o trajeto da arma. Eles, quando começaram a ver as 2 armas a cair em cima, eles tiveram que bater solo, porque nunca contaram com aquilo que nós tínhamos lá, a poderia que tínhamos lá de fogo no quartel. Depois, passado o combate, digamos assim, terminou, eles retiraram, provavelmente, que nós
Depois fizemos a patrulha em volta do quartel, não vimos mais nada. Veio a ajuda do exército, do tal dito Cazombo, em direção a Lombala, que tinha uma patrulha, tinha passado em sentido contrário para o Cazombo, e estava a regressar, depois regressaram, era para regressarem só outro dia, e então regressaram naquele dia para nos darem auxílio. Estávamos a comer, ainda hoje tenho, acho que o sabor na boca do bife de javali que estamos a comer naquela hora. Ficou lá em cima da mesa o bife de javali. Depois, passado esse ano, regressamos para Luanda. De Luanda fui para Santo António do Zaire. Passa o Rio Zaire, que é para lá, agora já não é essa, agora é a República Democrática do Congo. Na altura era a República não sei o que do Zaire. O templado não sei o que do outro que havia lá. Nós era partilhar e controlar o abastecimento, toda uma parte do abastecimento que era para o Zaire, que na altura era o país, era mesmo chamado assim, passava ali, os navios passavam todos ali no Rio Zaire, lá na Pedra do Feitiço. E vocês nós estávamos ali a controlar, todos tínhamos lá um posto, tínhamos lá o comando, o quartel, e tínhamos que controlar toda a passagem de todos os navios que passavam ali no Rio. Ou seja, evitar transações ilícitas... E o abastecimento dos pontos cardeais que eles tinham, da navegação, que havia na montanha, havia uns pontos que tinham que ser alimentados a gás, o que é gás, e aquilo que era para eles acontecer regulável. Havia lá um que era só de meio ano, que era muito difícil de abastecer. Que era onde o Rio Zaire fazia uma curva enorme e fazia ali uma corrente, que aquilo era... Tínhamos que mandar uma corda, uma espécie de farol lá no rio, no meio do rio, começou depois a puxar com o voto para ir lá abastecer. Isso aqui. Os outros eram mais abaixo todos os meses, tínhamos que ir abastecê-los na montanha. Era o sinal que os navios tinham que seguir. Porque se desviassem daqueles sinais, encalhavam. Que aquilo parecia impossível, como é que passavam ali navios de tamanho porte num rio que era só pedras. E eles passavam. Estratégia de um bom capitão do barco. Navios enormes que passavam ali. Nós éramos a função. Era essa. Estivemos lá 7 meses, em Santo António do Zaire, Pedra do Feitiço. Estávamos um mês na Pedra do Feitiço, vimos um mês para Santo António do Zaire. E era assim. E havia outro posto mais abaixo, era onde estava outro pelotão, que chamava-se Kisanga. Mas eu ainda Kisanga nunca estive sempre, foi só na Pedra do Feitiço e Santo António do Zaire. Aí a coisa já era praticamente normal, já não havia. Tínhamos patrulhas, como eu falei há pouco, também junto com os da África do Sul, também iam até lá, e tínhamos isso. Depois havia uma coisa que era muito, um dos inimigos número 1 de nós, durante a noite, às vezes era o feijão macaco. Não, isso era uma árvore e dava mesmo uma base como a feijão. E depois produzia um pólen, que aquilo, quando a gente se metia dentro daquilo, tinha que sair imediatamente e tinha que esfregar-se todo, lavar-se, senão a comichão não se aguentava a comichão. Quando tínhamos a infelicidade de caímos de noite no meio disso, era muito ingrato isso. Começou de noite, de dia já o conhecia. O que ia na frente, o batedor que ia na frente já o conhecia, já desviava-se, mas de noite, aqui às vezes aparecem aí umas árvores, umas plantazinhas pequeninas que davam quase um pólen desse. E aquilo começou, que chegava, e a própria baixa que produzia aquele pólen. Depois fica agarrado no corpo, não sai tanto. Se começou a esfregar, bem esfregado. Pois a nossa vontade era chegar-se ao rio, nas margens do Rio Zaire, era esfregar o corpo todo com areia. Senão não saía. E quando é que voltaram a Portugal? Voltamos em 20 de novembro de 72. E ficou onde depois?
depois? O que é que você fez na sua vida a partir daí? Já estive mais 2 anos na Marinha. Ainda faltavam mais 2 anos. Estive 4 anos lá, ora 2 anos em Angola. Tinha estado meio ano cá, praticamente. Depois fui 2 anos para lá, ainda faltava quase 1 ano. Eu vim em 72, só saí em 73. Fomos apresentar-nos no quartel, na escola no Alfeite, na Força de Fuzileiros. Depois daí fui transferido para o Centro de Comunicações ali no Terreiro do Paço, onde estive lá desde lá, no Centro de Comunicações, até ao fim de agosto. Antes de ser transferido outra vez para a Força de Fuzileiros, para vir embora. Aí tinha outra peripécia da minha vida. Estava a trabalhava lá no Centro de Comunicações como à porta controle. Todas as pessoas que entravam deixavam a identificação em cima de uma mesa para... Ninguém entrava lá para dentro sem... A documentação ficava cá fora. Fosse capitão, fosse almirante, fosse... Voltaste a sair, não tinha mais identificação. Quando viesse, voltava. Nós era a função e distribuir as mensagens que vinham lá de Angola. Era ali que chegava tudo. Depois nós íamos lá no Alfeite, ali no Terreiro do Paço, e que a nossa função era distribuir as mensagens para os diversos gabinetes dos comandantes. A peripécia foi que tive que ir trabalhar de padeiro. Okay. Desde janeiro até dezembro, até que saí da tropa, praticamente, a trabalhar de padeiro de noite. Os militares também precisavam comer e alguém tinha de fazer. Não, mas aquilo era mais um hobby. Era um hobby para não estar dependente lá da Armada. Ok. Não era lá dentro da... Não era. Okay. Eu trabalhava de padeiro numa padaria particular, normal. Um outro qualquer. Ia pegar à meia-noite até às 7 da manhã. Saía da padaria às 7 da manhã, às 8 horas tinha que estar no Terreiro do Paço, no Centro de Comunicações. Tinha outros dias que tinha que estar lá às 7, saía às 6 da padaria para estar lá às 7. E aos sábados não estávamos lá no centro, trabalhava aos sábados todo dia na padaria. Havia de 15 em 15 dias que estava de serviço até às 9 da noite. Às 9 da noite saía, dormia 2 horas, às 11 horas levantava e ia à meia-noite tinha que estar no trabalho outra vez. E esse sábado depois tínhamos. Depois, qual era a vantagem que eu tinha? Quando estava de serviço até às 9 horas. É que estava depois sábado em casa, domingo e segunda. Podia ir mais um dia para a padaria. Pois, era a vantagem que dava era essa. Mas era, inclusive tinha feito a quinta-feira, a noite de quinta-feira na padaria, e depois a sexta, só com 2 horas que dormia. E ia fazer o sábado, a noite da sexta para o sábado e o sábado todo dia. Mas não estava no Terreiro do Paço quando foi a Revolução, não estava? Não, que eu já tinha saído. Eu saí em 73 e isso foi em 74, mas já não participei nessa parte. Mas percebeu o que é que se passou ali na altura? Olha, inclusive... Você estava em Lisboa nessa altura? Estava em Lisboa. Inclusive nós tínhamos ali... Não, foi como eu falei... O nosso espírito era sempre aquele muito de camaradagem e muito união de espírito entre todos. Inclusive tive uma experiência que adormeci lá no posto. Tudo era fazer padeiro durante a noite. Padeiro e adormeci. Eu depois não admiti ao comandante que tinha adormecido. Ele disse, Batista, tens que admitir que estavas a dormir. O comandante assim, teve tantos minutos lá à tua frente e tu não deste sinal de vida. Estavas a dormir. E esse comandante, ainda hoje, acho que ainda não faleceu, é o comandante que participou no 25 de Abril, chamado Almada Contreiras. Se isto um dia chegar à vista dele, que a saúde lhe seja grande nunca se sabe. Nunca se sabe. O castigo que ele me deu, isto é que eu digo, que é o espírito da gente. Foi chamou ao gabinete e disse, olha, Batista, eu não quero que tu te comprometas a ti, nem a mim. Eu, como teu comandante, estavas-me a comprometer. Isso ele tinha razão. E eu não quero que isso aconteça mais aqui. Portanto, quando quiseres ir para casa, vais para casa. Só despachas o teu serviço
e vais para casa agora que quiseres. E então o que é que o castigo que ele me deu? Isso que eu digo, Deus lhe dê saúde, se ainda for vivo, assinou-me, como é que se chamava aquilo, uma permissão, começou a levantar o cartão, que nós quando entrávamos lá no quartel tínhamos que entregar o cartão no sargento do dia. Quando era para sair, levantávamos o cartão. E então assinou-nos a permissão para eu poder levantar o cartão à hora que eu quisesse. Assim que eu me despachasse do meu serviço, ou se arranjasse alguém que ficasse lá mais uma hora, na minha vez, eu saía à hora que saía, às 3, 4 da tarde, vinha para casa para dormir mais um pouco, para me estar defendido. Foi o castigo que ele me deu, foi esse. Foi um amigo. Está a ver? E é por isso que eu digo que havia o tal camaradagem que havia, que era diferente. Depois vim quando trabalhei na padaria até dezembro. Em dezembro, nas vésperas de Natal, vim para aqui. Era para ir para o Porto, mas não fui. Fui desviado por um indivíduo. Se vou para o Porto, por lá ficaria, não é? Mas se fosse para o Porto, era capaz de não ter ficado por aqui, não é? Depois ele desviou-me, eu vim, fiquei. Depois comecei a trabalhar com este tal homem que já faleceu, o tal Tito Agostinho, isto em 73, logo. Voltou a trabalhar com o senhor que trabalhou quando tinha 14 anos. Com esse mesmo, comecei a trabalhar com ele outra vez. Inclusive, comecei logo, uma das primeiras casas foi feita por mim e por ele. Uma das cá em Pendi, comecei a trabalhar. E depois, andei a trabalhar até 77, mais ele. Em 77, apareceu a oportunidade, fui para a Suíça. Em que zona? Francesa? Luzerne. Uma zona. Tem lá uma ponte em Luzerne, que tem uma zona. Toda ela, a cidade é muito bonita. Mas Luzerne é aquela ponte. E sabia falar ou foi... Quando lá cheguei sabia falar, olha, como é que é dizer, era por gestos que me vos ouvi fazer. Então, um português, numa zona que falava um alemão, mas não era o alemão correto. Havia lá espanhóis, galegos, e depois, inclusive, quando lá chegamos havia lá galegos que sabiam falar português, a pessoa começou a... e trabalhavam na mesma empresa que nós. Foi o que me ajudou a mim e outros, e a mais 3 ou 4 que estávamos lá. Já estava casado nessa altura? Não. Ainda não? Não, em 77 já estava casado. Em 77 já estava. E tinha mesmo que idade? Em 77 eu tinha... Casei-me com 20... Ora, casei-me em 74. Tinha... 25 anos. Quando emigrou então para... 25, tinha 27 anos. O motivo foi mesmo para ter mais algum fundo? Exatamente, foi que ajudou muito na vida isso. Inclusive depois tive lá depois um acidente, estive lá até 79, depois tive um acidente, não morri aí por um milagre. A primeira foi lá, na Suíça, em 77. A segunda foi aqui, neste cruzamento aqui em cima, em 2003. Um caminhão trailer veio por cima de mim, ali no cruzamento, destruiu uma carrinha piquete, uma Toyota, ficou toda destruída. Eu só apanhei um corte aqui na face, na cabeça, uma coisa pouca, escapei eu quase ileso, mas a carrinha ficou completamente destruída. A terceira foi agora, há 2 anos. Fez 2 anos agora em março. Fiquei debaixo do trator, não morri também por milagre. Não era a sua hora. Conte-me lá, como é que foi realmente a experiência lá na... Foi bonita. Para além da língua, ser um obstáculo... Ser a língua era mais difícil, porque eles falavam, como eu falei há bocadinho, não falavam o alemão correto. Falavam um dialeto. Eles para dizerem Forstente é alemão, é Forstente, compreendes. Eles falavam tu, eu... mas primeiro comecei a entender, eu não sei perceber nada daquilo. O que me valeu a mim é que eu comecei a falar com italianos e eu comecei a falar italiano muito bem, logo depressa. Inclusive, havia muitos italianos que me diziam, porque não sabiam se eu era italiano ou se era português. E
teve na Suíça quanto tempo? Estive lá desde 77 até 79. Quanto tempo Em 79, inclusive, estive lá com a minha mulher atual, o meu filho mais velho, que agora está lá também, e o outro mais novo também lá está. Esse já tinha 4 anos, estivemos lá desde agosto até dezembro. Depois dizemos vim, depois não fui mais. Eles não me chamaram e, como estava a contrato, não me chamaram. Não tinha tido um acidente, pensavam que eu tinha ficado mal. E eu depois comecei a trabalhar também por minha conta. Porque já tinha o seu fundo de manejo. Já tinha o meu fundo de manejo, já nunca mais. Será esse o ponto positivo, não é? Porque a Suíça nessa altura também não, depois, compensava financeiramente. Exato, como tinha a minha profissão, eu não precisava estar dependente dos outros, como é que é? Então, mas eu estou agora dependente, porquê? Tenho a minha profissão, vou trabalhar na minha profissão. Inclusive, esta casa foi construída por mim. Esta casa onde estamos aqui. Aquela casa que está ali daquele supermercado foi feita por mim. Outra casa aqui da parte de cima foi construída por mim. Esta aqui ao lado os acabamentos foram feitos por mim. Foi realmente depois a sua Esta casa, profissão. o anexo que está aqui nesta casa aqui em frente, da enfermeira Alcina, foi feito também por mim. Inclusive muitas casas. Comecei a trabalhar por minha conta, pronto. A construção civil. Da construção civil. Quando foi para a Suíça, não foi escondido, não foi, passou a fronteira normalmente, apresentou os seus documentos, não foi em forma de contrabando? Não. Fomos através da imigração. Pronto, foi mesmo. Então fez tudo como manda a lei. Exatamente, foi tudo correto. Há pouco falou-me que pronto, tinha os campos dos seus pais. Como tenho ainda hoje os meus. O que é que produziam na altura e que hoje em dia já não produzem, por exemplo? Por exemplo, centeio. Hoje, na altura, produzimos centeio. Está tudo de velho, não é? Continuam a produzir milho? O milho, este ano não produzi, no outro ano produzi ainda milho. Não produzi, inclusive eu tinha um milho que era muito bonito, muito bom, dei a alguém para semear para não perder aquela semente. Não, porque a alimentação de antigamente não tem nada a ver com a alimentação de hoje em dia, porque falou-me que não é, as carnes eram... Não, olha, repara, a alimentação de antigamente era mais a minha casa dos meus pais não era uma casa, digamos assim, rica. Nem pobre, nem abastada. Nem rica, era uma casa média. Nós tínhamos de comer. Nunca vos faltou? Nunca faltou de comer. Mas. E eu também, desde que comecei, quando eu era pequeno, desde que andava aqui em casa, ia trabalhar, às vezes, a ajudar este e aquele, andava sempre muitas vezes por fora. A sua família tinha algum moinho? Nós tínhamos um moinho, inclusive o meu sogro tinha um que chamava-lhe onde é agora a sul, que está feito agora, mais acima um pouco. O moinho dos meus pais era no Rio Mau. E tinham algum forno vosso ou coziam no Não, forno nós não comunitário? tínhamos. Nós tínhamos um forno em casa, mas nunca chegamos lá praticamente a cozer, que ele nunca chegou a produzir pão. Não faziam o pão como faziam o devia forno ser. comunitário? Era mais no forno lá de um vizinho ali ao pé da igreja, que era onde cozíamos mais lá no forno. Era melhor esse forno. E costumes e tradições aqui da aldeia? Quando esteve lá na Suíça, não sentia saudades aqui? Por exemplo, da festa da Senhora da Assunção? Essa era ou a novena à Senhora da Piedade? E na altura ainda não era assim bem da praxe, aquela novena. Fazia-se lá a Romaria à Senhora da Piedade, quando às vezes o padre dizia cá, no meio chuva, vamos fazer a Romaria à Senhora da Piedade. Então, às vezes, quando lá se ia fazer a Romaria, às vezes vinha chuva, mas minha não era. Hoje está mais concorrida a Senhora da Piedade. Tem outra dimensão, já diferente. Naquele tempo, nem sequer, depois fizeram lá o Capelinha. Não me diga que foi a senhora que a fez também. Não, mas também lá ajudei alguma coisa. Ok. Inclusive, quando fui lá ajudar a trabalhar, que exigiam foi que pudesse lá ir, e eu, como trabalhava na produção, na altura tinha uma motorizada, vindo lá para baixo da estrada, onde era
o caminho da terra, ainda caí da motorizada abaixo 2 vezes, que rapou. Mais um acidente. Mais um acidente. Diga-me, em relação às festas, alguma vez foi mordomo? Fui muitas vezes aqui mordomo. E quais? Inclusive Quais? Só da Senhora da Assunção? Da Senhora da Assunção. Não foi de mais nenhuma? Dos outros não, nunca era. Mais da Senhora da Assunção era mordomo. Fui muitas vezes mordomo. Muitas vezes? E um ano, muitas vezes. E um ano era mordomo e tive que ir embora no dia da festa à tarde. Para a Suíça. Para a Suíça. Foi quando foi para a Suíça? Em 78. Era mordomo nesse ano e tive que ir embora. À noite foi em vez de ficar o resto, olha, foi. E já tive que ir embora. E acha que viver aqui na aldeia é bom? É mau? Quais são as vantagens e as desvantagens? Eu hoje, se fosse para uma cidade, não conseguia viver lá da maneira como as pessoas são estressadas da coisa. A pessoa está aqui e anda completamente à vontade. Nós estamos aqui tudo na aldeia. O que é que nós queremos mais? Temos 2 restaurantes maravilhosos, que servem bem. Mini-mercado. Temos mini-mercado. Temos 2 cafés, 2, 3 do restaurante, o outro lá acima 4, aquele ali 5. É um bom conjunto de... Então, temos a aldeia, esta é uma das aldeias que está bem constituída com muita coisa, não é? Também tem bons acessos, não é? Temos acessos. Só aqui a meio entre acessos da Estrada Nacional. São 2, 3, 5 acessos à freguesia. 5 da Estrada Nacional tem 5 acessos. Isto é muito importante para uma aldeia. Mas o que é que acha que cá falta na aldeia? O que é que a aldeia precisava? A aldeia agora acho que tem tudo. Inclusive tem o rancho folclórico que está novamente ativo. Em que eu estive no rancho desde 1990 e hoje lá continuo ainda. Na altura era presidente do tesoureiro, era presidente do tesoureiro. Havia trocas muitas vezes no rancho. Depois, numa altura que esteve, não havia pessoal e o pessoal era pouco. E quando eu era eu presidente, então acabou completo em 2006, ou o que foi. Agora em 2000, há poucos anos, vou ser ativado outra vez, ainda bem. E eu tornei a regressar outra vez, já há 2 anos lá estou. Desde que, há 2 ou 3 anos, faço parte outra vez do rancho, outra vez, com todo o prazer, que era uma das coisas que eu sentia que fazia falta. E depois ainda era, aos domingos, havia sempre jogos de bola nas aldeias vizinhas, o que hoje não há. Isso acabou completamente. É uma das coisas que aí a mocidade não convive com isso. Não. Pedimos, ainda hoje não se faz um jogo de futebol. Todos os domingos havia futebol aqui em Pendilho, ou aqui ou fora. Todos os domingos. Eu nunca deixei de ir para um jogo de futebol, ou aqui ou fora, por causa de problemas ou familiares ou particulares da minha vida. Nada. Primeiro era o resto. E nem os meus filhos nunca foi proibido nada também de jogarem a bola. Aproveitar para o lazer também, porque a vida não só trabalho. Exatamente. O que é que você destacaria como totalmente diferente do tempo em que se criou? Quer dizer, que desapareceu aqui, por exemplo. Por exemplo, sim. Isso era. Por exemplo, se eu houvesse aqui agora, o campo está muito melhor do que aquilo que era quando eu joguei. Que era terra batida? Ainda continua, mas não era nada. Era mais acima que era só pedras. Mas agora tem um polo disponível. E aquele campo agora estava mais ou menos, agora está andando para lá, volta para lá em Tulho, volta para lá tudo, está tudo abandonado. Que na altura não tínhamos. E na altura, inclusive um campo lá acima onde tem agora o Pedro, um dos campos que depois dali passou lá para cima, e depois de lá em cima onde tem o Pedro, tem agora a quinta, mesmo perto do portão da entrada dele, era aí um campo de futebol. Para melhor. O que é que você acha que mudou para melhor do tempo em que se criou para agora? Para melhor estão porque a vida está mais fácil. Tem-se acesso a tudo, não é? Tem acesso a tudo. Essa é o melhor. É o melhor. Agora, em termos culturais e sociais, não.